Salve, salve nação tricolor, sejam bem-vindos ao Glória e Tradição. Estamos classificados para as quartas de final da Copa do Brasil, algo que não acontecia há 20 anos. E junto com essa conquista, tem, claro, a receita. A gente está em quase 10 milhões de reais arrecadados, acumulados ao longo do torneio. E sempre que aparece uma receita nova do Fortaleza, vem um mesmo debate, né? Óbvio, a compra do Ederson, mas talvez até mais a compra do Benevenuto. E eu explico por quê. Mas não porque o Benevenuto esteja jogando mais bola do que o Ederson, mas porque no imaginário do torcedor, e acredito que isso concretamente de fato aconteça, o Benevenuto é mais barato que o Ederson, né? Então eu vejo uma parcela da torcida questionando: vamos utilizar o dinheiro da Copa do Brasil para comprar o Benevenuto? E o objetivo desse vídeo é justamente a gente debater, a gente discutir se é possível comprar o Benevenuto com a cota de premiação da Copa do Brasil. Se é esse o caminho que o Fortaleza deve trilhar para poder investir nesse zagueiro que tem surpreendido e pertence ao Botafogo. Mas antes de qualquer coisa, eu te peço para deixar teu like aqui embaixo, e se inscrever no canal se tu ainda não for inscrito. Também não esquece de ativar o sininho das notificações para tu não perder nada do que o GT produz, tá? Lembrando que esse vídeo ele é patrocinado pela 1xBet. A 1xBet patrocina o Barcelona, o Liverpool, a La Liga, mas estava procurando um influenciador de peso. E procurou o Glória e Tradição, veja só. Então, utiliza o cupom da gente que tá aqui embaixo, acessa o link que tá na descrição, no topo dos comentários e também fixado no chat. Acessa o link, usa o cupom, se cadastra, que aí tu vai ganhar o dobro do que tu depositar. Dessa forma tu faz uma banca super sólida para começar a fazer aquela sua fezinha. A 1xBet é uma das melhores casas de apostas e eu digo isso porque as odds são sempre muito interessantes. Beleza? Depois da vinheta a gente se encontra. Simbora. A primeira coisa que a gente tem que colocar é sobre o orçamento do Fortaleza. O orçamento do Fortaleza previu como cota da Copa do Brasil, ele projetou arrecadar na Copa do Brasil cerca de 3 milhões e 700 mil reais. A gente até o momento arrecadou 9 milhões e 910 mil reais. Isso dá mais ou menos 264% do que a gente projetou, ou seja, a gente está muito acima daquilo que foi projetado, um ponto muito positivo. Falando do Benevenuto, o Benevenuto veio de uma temporada em baixa, né, pelo Botafogo que foi rebaixado e terminou emprestado para o Fortaleza, porque dificilmente o Botafogo conseguiria, nas condições da Série B, seguir pagando o salário do jogador. De acordo com o jornalista Marcelo Neves, do Extra, o Benevenuto ganha coisa de 160 a 170 mil reais. 50% do passe dele pertence ao Botafogo, os outros 50% pertencem ao Resende. E ele tem contrato com o Botafogo até 2023, tá? Por que o Benevenuto desperta tanto interesse da torcida do Fortaleza? O Benevenuto não é nada menos do que o melhor jogador em rebatidas do campeonato. E é o segundo melhor em interceptações do Fortaleza. Ele perde apenas pro Ederson, né? Mas assim, a gente chega a um número que pode ser um obstáculo, tá? Também, segundo o jornalista do Extra, a multa rescisória do Benevenuto é de 15 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 90 milhões de reais com a cotação atual. É uma realidade bem distante daquela que o Fortaleza pode, enfim, pagar, né? Mas assim, dificilmente o Botafogo conseguirá vendê-lo por esse valor. A gente sabe que as cotas muitas vezes são colocadas em um patamar surreal para poder o time conseguir a melhor proposta possível. Mas em permanecendo na Série B, o Botafogo, ele vai ter que de fato encontrar um caminho para o Benevenuto, porque dificilmente ele seguirá tendo condição de pagar o jogador. Então, ou ele vai ter que procurar um novo empréstimo, ou ele vai ter que vender até para fazer caixa. Quanto mais tempo um time passa na Série B sem as cotas da Série A, mais
a sua receita, o seu orçamento vai se estrangulando, e o Botafogo é um dos times mais endividados do Brasil, né? Mas assim, falando do Fortaleza, a gente deve usar a cota da Copa do Brasil para comprar o Benevenuto? Eu acredito que esse não é o caminho, ou pelo menos não tem que ser o plano A, sabe? Não tem que ser a prioridade. A prioridade tem que ser bancar a manutenção do clube. E como assim bancar a manutenção do clube? Bancar a nossa folha salarial para que ela permaneça em dia. A gente sabe que o sócio está muito em baixa, a projeção a expectativa de público nos estádios ainda não é tão recente, talvez vá ter ali para setembro, talvez outubro. São Paulo falou que em novembro apenas, então a gente não sabe como que vai funcionar aqui no Ceará. Então as receitas, elas podem não estar acompanhando os gastos, né? A nossa folha já deve ter estourado ali os 3 milhões de reais previstos inicialmente. Além disso, a gente tem outros pontos do orçamento que precisam ser repostos, né? Como assim? Apesar de ter se previsto arrecadar 3 milhões e 700 mil na Copa do Brasil e ter se ganhado quase 3 vezes mais que isso até o momento, a gente também projetou vender jogadores, vender direitos econômicos e arrecadar com essas vendas quase 10 milhões de reais. Eu acho que esses 10 milhões de reais consideram muito do que a gente projeta, né? A gente imagina que tem condições de vender o Romarinho. O Romarinho recebeu uma proposta de quase 9 milhões antes ainda quando a janela de transferência do primeiro semestre estava aberta, né? Só que o próprio Marcelo Paes falou aqui em live no Glória e Tradição que as conversas com o time japonês que tinha interesse no Romarinho, elas não persistiram, elas não continuaram nesse meio tempo de janela fechada. Então, a gente simplesmente não sabe se a gente vai conseguir arrecadar 10 milhões de reais em vendas de jogadores. E é aí que entra a receita a mais, o plus de outros pontos do orçamento, né? A gente tem que ir aí fazendo esse malabarismo para manter tudo em ordem. Eu realmente acho que a gente tem aí até o dia 30 de agosto para ter a expectativa de venda de algum jogador, né? Dificilmente a gente vai vender para mercado brasileiro, até por conta dos 7 jogos da Série A, que um jogador pode... Enfim, se ele joga 7 jogos por um time, ele não pode jogar por outro. Então, provavelmente uma venda seria para o exterior. E a gente vai esperar até o fim da janela de transferências, 30 de agosto, para ver se a gente consegue esses 10 milhões, certo? Se não conseguir, eu acredito que a prioridade é tentar manter o orçamento estável, manter o orçamento dentro do patamar que foi projetado. O dinheiro para o Benevenuto, se Deus quiser, vai aparecer, assim como o dinheiro para o Ederson. A gente só precisa não colocar os pés pelas mãos. Acho que é isso. Se você gostou do vídeo, coloca aí embaixo, opina também se tu acha que a gente tem que comprar o Benevenuto. De que maneira tu acredita que o Fortaleza tem condições de fazer caixa, de fazer dinheiro para fazer essas compras, tanto do Benevenuto como do Ederson, claro, né? E diz aí se tu gostou, tá? Não esquece de deixar teu like aqui embaixo, se inscrever no canal se tu ainda não tiver inscrito e ativar o sininho das notificações. Eu queria te lembrar, inclusive, que sexta-feira vai ter o sorteio da Copa do Brasil. O sorteio começa às 15 horas e a gente vai transmitir ao vivo aqui no canal do Glória e Tradição junto com o Bora Leão, tá? A gente começa um pouquinho antes ali das 15 horas, talvez umas 15 para as 15, meia hora para as 15. Então eu te convido a assistir esse sorteio junto com a gente, torcer muito junto com a gente e reagir junto com a gente, tá certo? Um beijo, até a próxima, saudações tricolores.